Pegar um peixe enorme é o sonho de todo pescador, e esses caras na água testemunharam uma visão fenomenal. Todas as suas linhas se tornaram inúteis quando um enorme peixe saltou da água, passou por cima do barco e voltou para a água novamente. Os caras ficaram atônitos. Aqui está outro clipe de um gigante marinho surgindo do nada. O cara desavisado no barco estava gravando o oceano sereno quando uma enorme baleia saltou da água, enviando ondas de choque por todo o barco. Felizmente, o impacto não foi forte o suficiente para virar o barco, mas foi bem assustador ver esse gigante de perto. Número 2. Este pescador na Tailândia estava prestes a fazer história quando fisgou este enorme peixe, pesando cerca de 135 quilos. Ele estava lutando para puxar sua valiosa captura para o barco e a tarefa estava se mostrando desafiadora. O peixe quase virou o barco, mas o cara não desistiu e finalmente conseguiu colocar sua captura a bordo. Espero que ele tenha conseguido voltar à costa sem o remo que perdeu durante a batalha. Número 3. Todo mundo adora uma boa oferta 2 em 1, mas e se você recebesse isso em um peixe? Sim, você ouviu direito. Um pescador encontrou este peixe em sua rede e não tinha ideia do que estava acontecendo. Com 2 bocas escancaradas e 2 conjuntos de olhos, sua aparência era nada menos que assustadora. Quando o clipe foi postado online na esperança de encontrar respostas, alguns sugeriram que poderia ser uma mutação genética, enquanto outros pensaram que a poluição excessiva da água poderia estar em jogo. No entanto, o que vocês acham desse peixe? Deixe-me saber nos comentários. Número 4. De acordo com minhas informações, peixes vivem na água e não conseguem sobreviver fora dela. Mas este clipe parece desafiar todas as crenças básicas. Este cara estava cavando o solo lamacento e veja o que encontrou. Peixes subterrâneos, muitos deles. E não eram peixes pequenos, eram enormes bagres vivendo em um oásis subterrâneo. O mistério de como esses peixes conseguiram sobreviver foi resolvido quando alguém online revelou que esses bagres se enterram no subsolo em pouca água durante a estação seca. E uma vez que o clima quente acaba e o solo se enche de água novamente, eles voltam a viver ali. Número 5. Um homem visitando Hilton Head, na Carolina do Sul, capturou um encontro assustador entre um pescador e um jacaré. O pobre rapaz estava tentando fazer uma captura quando, de repente, um jacaré saltou do lago e correu em direção a ele, que correu para salvar sua vida. Felizmente, ninguém se feriu e o jacaré voltou ao lago pouco depois. Este clipe é apenas uma prova de como esses répteis podem ser imprevisíveis, então você precisa ter muito cuidado ao redor deles. Como se pular para fora da água não fosse o suficiente, esses répteis agora decidiram até roubar de você. Veja este garotinho na Flórida tentando a sorte na pesca, e antes que ele tivesse a chance de recolher sua primeira captura, um jacaré saltou da água e roubou seu peixe, levando também sua vara de pesca. O garotinho provavelmente ficou muito assustado para tentar pescar novamente. Número 6. Quem não gosta de peixe defumado? Mas você já ouviu falar de um peixe fumando? Aqui está um clipe bizarro que tem circulado na internet, deixando as pessoas perplexas. Um peixe foi capturado fumando, como se sua vida dependesse disso. O cinegrafista ficou parado, chocado, enquanto o peixe exalava uma enorme nuvem de fumaça. Os internautas enlouqueceram após assistir ao vídeo, com alguns fazendo piadas enquanto outros expressavam preocupações sobre a saúde do peixe. Nenhuma explicação surgiu ainda e o vídeo continua sendo um mistério. Número 7. Enquanto navegavam pelas águas de Jogo, na Indonésia, esses pescadores se depararam com essa estranha massa branca flutuando na água. Parecendo rígida e cortada com uma faca, os caras inicialmente pensaram que poderia ser o cadáver de um animal marinho, mas depois descobriram que era na verdade vômito de baleia. E antes que você fique enojado, deixe-me dizer que esse vômito geralmente vale milhões de dólares. Sim, isso mesmo. Ironicamente, é famoso por seu aroma único e é usado para fazer perfumes caros. Número 8. Um raro peixe-gato albino foi capturado enquanto pescava no Blue Hole, no lago Russell. A expedição de pesca de um adolescente acabou nos noticiários e por todas as boas razões. Enquanto tentava a sorte no lago Russell, este garoto fisgou um raro peixe-gato albino, uma condição que fez com que ele perdesse o pigmento da pele. O peixe pode parecer exótico à primeira vista, mas tem seus próprios desafios. Sendo assim na natureza, torna-se um alvo fácil para predadores e não tendo pigmento nos olhos, este pequeno é praticamente cego. Número 9. Um dia ruim de pesca não se resume apenas a não encontrar uma captura, mas ter uma roubada no último minuto. Durante uma viagem de pesca ao longo da costa de Miami, um casal de idosos vivenciou um encontro emocionante quando um enorme tubarão roubou sua captura.
Inicialmente, o pescador pensou ter fisgado uma presa significativa, mas, para sua surpresa, um enorme tubarão se lançou na linha de pesca, roubando os restos. O casal, atônito com o ato predatório, capturou o momento em vídeo, mostrando o poder bruto e a eficiência deste formidável predador marinho. Número 10. Pegar um peixe enorme com as mãos nuas é uma grande habilidade e também requer um pouco de coragem. Uma garota de Dallas, Texas, estava pescando bagres com as mãos quando encontrou um remo doente que mordeu a isca. Após alguns minutos de luta, esta jovem conseguiu segurar a rara captura com os braços e trazer seu corpo de 39 quilos para a superfície e fora da água. Curiosamente, essa captura foi relatada como sendo muito mais desafiadora do que parecia. No final, ela conseguiu fazer isso sozinha, enquanto apenas o tamanho desse peixe assustaria a maioria das pessoas grandes e fortes. Número 11. Já ouviu falar de um peixe com duas cabeças? Parece algo de um filme de ficção científica, certo? Mas é real, veja só. Cientistas chamam isso de uma condição muito rara que acontece naturalmente, graças a uma mistura de genes e ambiente. Tem mais. Outro peixe de aparência estranha foi encontrado nadando no mesmo tanque, uma criatura realmente bizarra que aparentemente tinha olhos fundidos e nenhuma boca. Parece que quem possui esses peixes está realmente interessado em colecionar criaturas extraordinárias. Número 12. Durante uma expedição de pesca na costa da Flórida, esses caras conseguiram fazer a captura de uma vida. Lançando suas linhas na água aberta, eles esperavam que algo mordesse a isca. Logo sentiram um puxão na linha, e suas expectativas foram superadas quando encontraram um gigantesco peixe-espada com um anzol na boca na superfície. Tentando conter sua alegria, rapidamente puxaram o peixe a bordo e o colocaram em um recipiente cheio de gelo para mantê-lo fresco. Uma vez em terra, eles pesaram e descobriram que pesava 82 quilos. Depois de limpá-lo, era hora de um banquete enorme. Número 13. Não é todo dia que você consegue mais do que deseja. Enquanto pescava a roubá-lo, este cara acidentalmente fisgou nada menos que um grande tubarão branco. No início, sem saber o que havia fisgado, ele teve um grande susto quando o tubarão nadou sob seu caiaque e depois saltou para fora da água. Preocupado que o tubarão pudesse arrastá-lo, ele imediatamente cortou a linha e, felizmente, o tubarão foi embora sem causar nenhum incidente infeliz. Veja o tamanho desse tubarão embaixo de mim. Esses gigantes marinhos certamente gostam de marcar seus territórios para garantir que as pessoas saibam de seu poder. Número 14. Aqui está outro clipe onde um pescador em Queensland, Austrália, teve um encontro inesperado com um grande tubarão branco enquanto estava no mar. Este cara só queria pegar alguns peixes, mas acabou em uma situação dramática quando o peixe letal começou a circundar seu barco. Sozinho em seu pequeno barco e assustado, suas orações foram atendidas quando ele viu o tubarão nadando para longe. Número 15. Todo pescador quer pegar um peixe extraordinário e este cara aqui conseguiu uma captura muito incomum. Enquanto estava no mar, sua linha fisgou este enorme peixe grouper com grandes olhos esbugalhados e estômago para fora da boca. Você pode pensar que o peixe estava vomitando suas entranhas, mas a realidade era outra. Este peixe estava sofrendo de uma condição chamada barotrauma, que ocorre quando são puxados do fundo do mar e suas entranhas saem devido à mudança repentina de pressão. Portanto, o peixe está bem, apenas um pouco sob pressão. Número 16. Um cara teve sorte em uma de suas aventuras de pesca quando capturou um peixe de aparência extraordinária. Incapaz de identificá-lo, ele postou este vídeo online perguntando sobre a espécie. Com um focinho pontiagudo, olhos parecidos com mármore e uma boca tubular muito curiosa, o peixe parecia capturar a atenção de todos. Os espectadores rapidamente o identificaram como o esturjão de focinho curto, uma pequena e ameaçada espécie de esturjão da América do Norte. Aqui está outro clipe onde uma dupla de pescadores fisgou o mesmo peixe. Desta vez era bem grande, com guelras roxas e uma cauda grossa e forte. O peixe parecia lutar contra o aperto do homem e, se você olhar de perto, seus olhos também se movem junto com sua boca. Que peixe engraçado! Número 17. Você sabe como é impossível para um ser vivo voltar à vida uma vez que tenha partido? Mas este peixe parece ser uma exceção. Este cara encontrou vários peixes deitados, parecendo que já haviam falecido. O cara até cutucou suas nadadeiras e estavam completamente secos. Mas é aqui que a mágica acontece. Assim que ele virou o peixe e despejou água em sua boca, ele começou a se mexer. Este peixe, conhecido como pleco, ainda não morreu, mas secou como uma maneira de absorver a umidade quando a água é escassa. Número 18.
Este pescador teve seu peixe se debatendo tanto que atraiu atenção demais. Um residente da Flórida que estava em uma viagem de pesca recreativa conseguiu pegar um peixe de tamanho decente. Ele estava prestes a pegá-lo até que, não um, mas 3 grandes tubarões apareceram em questão de segundos. Cada tubarão estava ansioso para pegar o peixe para si. Um deles conseguiu, mas o anzol ficou preso dentro da boca do tubarão. Ele o comeu. Número 19. Este clipe circulando na internet deixou todos chocados. Aparentemente um pescador o capturou enquanto estava no rio e, incapaz de dizer o que era, ele o levou para casa e colocou na água. Com uma cabeça grande demais para seu corpo esguio de cobra, a criatura era uma completa anomalia. Quando o clipe apareceu online, os internautas acharam que seu corpo se assemelhava a um pangolim. Mas sem membros visíveis, a opção parecia improvável. Ninguém conseguiu confirmar a identidade dele. No entanto, se você tiver alguma pista sobre o que é isso, deixe-me saber nos comentários. Número 20. Em 24 de fevereiro de 2021, uma empresa de frutos do mar de Boston, Massachusetts, de propriedade familiar, fez uma descoberta notável quando capturaram uma rara lagosta albina, uma ocorrência estimada em 1 em 100 milhões. O vídeo capturado mostra o crustáceo branco leitoso em um tanque entre lagostas mais escuras. A empresa compartilhou fotos da rara descoberta na página do Facebook do restaurante, destacando sua raridade. Em quase 100 anos de operação, essa foi a primeira captura documentada de uma lagosta albina, um evento surpreendente considerando que eles já encontraram várias lagostas azuis e outras com pigmentação em comum. A empresa planeja doar a lagosta extraordinária ao New England Aquarium. Número 21. Pesquisadores no México tiveram uma surpresa quando encontraram uma criatura extremamente rara no Mar de Cortés. Um pequeno tubarão bebê com apenas um olho na cabeça deixou todos sem palavras. Os especialistas já conheciam a condição especial da ciclopia, onde o animal desenvolve apenas um olho, mas este foi o primeiro caso oficialmente verificado. O bebê já havia falecido quando foi encontrado e foi doado aos especialistas para fins de pesquisa. Aqui está outra criatura ciclope, algo que você menos esperaria. Uma pequena tartaruga foi encontrada com apenas um grande olho em sua cabeça quase inexistente, acompanhada por uma pequena boca em movimento, indicando que ainda estava viva. Cientistas a pegaram para ver como a condição incomum afetava a vida da tartaruga. Número 22. Um morador da Tailândia estava pescando quando descobriu um predador marinho desconhecido no outro lado de sua captura. A criatura, com dentes fixados no peixe, estava tentando roubá-lo. Após uma breve luta, o pescador conseguiu fazer o predador perder o aperto. Tinha 4 membros e uma cauda, parecendo muito com um animal terrestre, mas era muito incomum para ser identificado. Número 23. Um grupo de pescadores russos ficou impressionado quando capturaram este peixe de natureza misteriosa. Incapazes de identificar a espécie, o peixe tinha um focinho extremamente alongado com lábios enormes. Os olhos pareciam bastante fantasmagóricos, enquanto o tecido do corpo se tornou encharcado em poucos minutos após ser puxado, revelando que era um peixe extremamente profundo que prospera sob alta pressão subaquática. Número 24. A viagem de caiaque deste cara em Dryden, Ontário, Canadá, se transformou em um pesadelo quando ele encontrou um mito vivo. À distância, ele notou cristas bizarras aparecendo na água, parecendo que havia uma criatura serpentina logo abaixo da superfície. Quando os caiaquistas se aproximaram para dar uma olhada mais de perto, ficaram surpresos ao ver que a criatura havia desaparecido subitamente. Sua primeira impressão foi que a serpente do Rio dos Mitos havia ganhado vida. No entanto, céticos sugeriram que isso provavelmente não passava de um embuste. Número 25. Só de olhar para a anatomia deste peixe, você deve se perguntar como ele se move, muito menos sobrevive debaixo d'água. Em junho de 2018, este peixe bizarro com cabeça de pássaro foi capturado por um pescador na província de Guizhou, na China. O peixe de cerca de 30 centímetros de comprimento pode ser visto arfando por ar, sua aparência é incrivelmente incomum. Segundo o jornal Guizhou Urban Daily, carpas mutantes estão aparecendo cada vez mais em rios locais no sudoeste da China, onde este peixe foi capturado. O clipe viralizou no Facebook, com espectadores comparando a cabeça do peixe à de um pombo ou um golfinho. Alguns especulam que pode ser um cruzamento entre carpa e golfinho ou pombo, enquanto outros sugerem que parece um peixe radioativo. Número 26. Este predador marinho estava tão faminto por um bocado que não se preocupou com sua própria segurança. Um pescador na costa de Bude, Inglaterra,
Estava ocupado com a rotina de puxar a captura quando encontrou um tubarão gigante. Mesmo sendo puxado para fora da água e lutando para respirar, a preocupação deste não era voltar para a água, mas garantir um grande pedaço de sua captura. Foi preciso muito esforço tanto do pescador quanto do tubarão para devolvê-lo ao mar. Número 27. Não é que este peixe seja um parasita pelo fato de se prender, mas sim uma tática de sobrevivência evolutiva. Um grupo de jovens pescadores esperava fazer uma captura valiosa quando encontrou este peixe remora que os deixou intrigados. Ele começou a se prender em várias superfícies. Esses peixes são conhecidos por se prenderem a hospedeiros como tubarões e baleias para se alimentar e se proteger de predadores. A adaptação especial que possuem permite que se prendam e permaneçam firmemente fixados. Número 28. Assim como as profundezas inexploradas dos oceanos, seus corpos d'água conhecidos também abrigam segredos inexplicáveis, e algo assim foi encontrado quando um grupo de pescadores saiu para trabalhar. Eles encontraram esta criatura anômala durante sua expedição. A criatura exibia um rosto de peixe, o meio do corpo lembrava um humano, mas tinha a cauda de um peixe. Os caras amarraram as mãos da criatura atrás do corpo para evitar que ela escapasse. As pessoas pensaram que poderia ser uma sereia, no entanto, ninguém conseguiu confirmar sua origem, deixando um mistério não resolvido. Número 29. Ao contrário dos casos de albinos, este foi um espécime fascinante de descobrir. Em 23 de setembro de 2021, um grupo de observadores de baleias ficou sem palavras ao avistar um golfinho rosa. Nunca tendo visto tamanha beleza, toda a tripulação decidiu se aproximar e registrá-lo na câmera. Muitos se consideram sortudos por testemunhar tamanha maravilha da natureza. A pura alegria de avistar esta criatura incomum era evidente na reação de um homem que se deparou com a visão. O que tornou tudo ainda mais cativante foi a presença de seus companheiros cinza escuros acentuando o tom rosa vibrante do golfinho. Número 30. A maioria dos animais não sobrevive com apenas metade do corpo, mas isso não parece ser o caso com esses nadadores. Um peixe com um enorme pedaço de seu corpo arrancado foi filmado em um aquário, e veja só como ele ainda consegue nadar. Como isso ainda é possível? Se você acha que isso não é o suficiente, veja este peixe aqui com mais da metade do corpo faltando, e ainda sendo capaz de respirar com apenas a cabeça. Um até voltou à vida enquanto estava cozinhando no forno. Se esses peixes não são a definição de resiliência, então eu não sei o que é. Número 31. Em uma expedição de pesca, este cara estava testando as águas com seu bastão para ver se havia algum predador por perto. Quando seu bastão não parecia suficiente, ele jogou uma pedra, e logo abaixo da água calma e turva, um crocodilo gigante saltou esperando uma isca carnuda, mas encontrou apenas ar. Este clipe é exatamente o motivo pelo qual você não deve nadar em águas selvagens. É melhor prevenir do que remediar. Esses répteis estão praticamente em todos os lugares. Aqui está outro clipe onde um caiaque conseguiu registrar seu pior pesadelo. Aproveitando sua jornada, ele notou uma estranha perturbação à distância. Ao dar zoom com sua câmera, ele avistou um enorme jacaré. Ignorando os sinais de alerta, ele continuou remando. Então um estrondo ensurdecedor soou e o jacaré avançou em direção ao seu barco. O vídeo foi abruptamente cortado, deixando o final em suspense. Espero que o cara esteja seguro. Número 32. Um pescador italiano pode ser o novo recordista mundial após fisgar este enorme peixe-gato. Se você acha que já viu o maior peixe-gato, dê uma olhada neste aqui, capturado por um pescador em Mantua, Itália. O cara mediu o peixe e descobriu que tinha cerca de 2 metros de comprimento, levando 40 minutos apenas para puxá-lo. Ele acredita que sua captura pode ter estabelecido um recorde mundial de maior peixe-gato já capturado. Mas a alegação nunca foi confirmada. Mesmo acreditando que sua captura era gigantesca, ele decidiu soltar o peixe na esperança de transmitir uma mensagem de preservação da vida aquática. Número 33. Durante uma pescaria em um lago próximo, este britânico estabeleceu um recorde mundial ao capturar o maior peixe dourado já visto. Seu tamanho parecia 100 vezes maior do que os pequenos que costumávamos ter como animais de estimação, pesando mais de 30 quilos. O pescador descobriu que era na verdade uma espécie híbrida de carpa-couro e carpa. Depois de mostrar sua captura para a câmera, ele soltou o peixe de volta no lago. Número 34. Quando este cara descobriu um peixe de aparência estranha entre os peixes-gar selvagens na Flórida, ele o manteve em um lago separado para observar suas mudanças. Que loucura é essa? Ele estava certo de que o gar selvagem capturado tinha uma mutação genética que transformou sua aparência. A condição desse peixe tinha uma chance de 1 em 10 mil.
tornando esse caso excepcionalmente raro. Agora, com uma cabeça laranja, barriga brilhante e padrão semelhante ao de uma chita, o peixe se transformou bastante em poucos meses. O dono ainda estava animado para ver como o raro peixe ficaria quando estivesse totalmente crescido. Número 35. A princípio pode parecer uma entidade demoníaca descendo à terra, mas você ficaria chocado ao saber que este gigante é um animal marinho. Um enorme peixe-manta foi capturado por um grupo de pescadores indianos na costa de Karnataka, pesando cerca de 750 quilos. Eles também haviam capturado outro que pesava cerca de 250 quilos. Todos ficaram impressionados com suas capturas. Eles tiveram que trazer um guindaste para içar a enorme captura até a costa. A maioria dos locais ficou chateada por eles terem retirado o peixe da água, já que a espécie está vulnerável a se tornar ameaçada. Número 36. Este cara estava caminhando ao redor de um rio próximo quando sua jornada tomou um rumo assustador ao encontrar esta criatura horrível, rastejando pelo chão encharcado. Embora seu corpo parecesse semelhante ao de um canino, suas características eram completamente não identificáveis. O cara que gravou o vídeo não tinha ideia do que estava vendo, então postou o clipe online em busca de respostas. Todos tinham ideias diferentes sobre sua origem. Alguns achavam que era um híbrido alienígena, outros pensavam que poderia ser um chupa-cabra, mas sem outro avistamento, a criatura permaneceu não identificada. Número 37. Este clipe de uma criatura muito estranha tem circulado online, confundindo a todos. Um enorme animal pálido foi capturado em um aquário, se alimentando avidamente. Parecia um sapo bombado. O mistério por trás deste clipe foi logo resolvido quando alguém apontou que era na verdade um sapo clauede africano. O que aparece no clipe é um albino. Normalmente eles se parecem assim. Veja, suas patas com garras são suficientes para afastar qualquer predador e eles ficam inchados assim devido ao acúmulo de fluido dentro de seus corpos pequenos. Número 38. Biólogos marinhos, enquanto pesquisavam no Mediterrâneo, fizeram uma descoberta extraordinária quando capturaram um enorme peixe-lua em uma rede de pesca de atum. O peixe-lua mediu mais de 3 metros de comprimento e quase 3 metros de largura. As tentativas de pesá-lo falharam, pois superou a capacidade de uma balança de 1000 quilos. Bem, eles definitivamente vão precisar de um barco maior para puxar esse peixe gigantesco a bordo. Você vai precisar de um barco maior. Número 39. Parece que este golfinho estava mais empolgado em fazer turismo do que os próprios turistas a bordo. Em maio de 2016, um grupo de turistas ficou assustado quando um golfinho saltou da água e caiu em seu barco de turismo. O grupo estava desfrutando da visão de um grupo de golfinhos nadando e saltando no México, quando um golfinho especialmente enérgico pulou no convés. As imagens mostram o golfinho inicialmente tentando voltar para a água, mas rapidamente percebendo que estava preso. Enquanto os turistas observavam, os guias conseguiram acalmar o golfinho cobrindo seu rosto e gentilmente levantando-o de volta para a água. Número 40. Um pesquisador estudando as profundezas de um lago escocês famoso por abrigar o monstro do lago Ness não esperava capturar nada em comum em suas filmagens. No entanto, ao revisar o vídeo de sua câmera instalada no fundo do lago, ele ficou surpreso ao ver um peixe curioso explorando a área com uma figura longa, deslizando pela superfície da água ao fundo. Com base no tamanho e na estrutura do corpo, o pesquisador acreditava ter capturado imagens do monstro do lago Ness. Apesar de sua convicção, muitos especularam sobre a autenticidade do vídeo, sugerindo que poderia ser uma cobra gigante. Número 41. Enquanto pescava no rio Congo, a tripulação, após puxar a rede de pesca, ficou animada quando a rede ficou tão pesada que precisaram de ajuda para movê-la. Quando a criatura na rede apareceu, nenhum deles conseguiu identificar o que haviam capturado. Seu tamanho enorme e padrão único eram diferentes de qualquer peixe que já tinham visto na área, levando-os a declarar que era um monstro do rio. A gente tem que se perguntar como seria o gosto de uma fera ou um monstro. Número 42. Pensando em animais selvagens perigosos, você pode pensar em leões e cobras, mas vamos mudar isso. Um pescador encontrou este monstro em sua captura diária. Outro cara da Rússia encontrou o mesmo peixe, e novamente esse peixe foi encontrado aterrorizando os moradores de outra cidade russa. Este é um peixe-lobo, uma criatura das profundezas que tem uma mordida incrivelmente poderosa e não tem medo de usá-la em sua defesa. Portanto, é melhor manter distância se você encontrar um. Número 43. Mesmo que você tenha ouvido falar de um peixe-remo, é improvável que tenha visto um tão longo assim. Em junho de 2022,
Uma cena cativante se desenrolou quando uma multidão se reuniu para testemunhar pescadores puxando um enorme peixe-remo. Imagens espetaculares capturam a enorme captura sendo fisgada pela cabeça e cuidadosamente transferida do barco para a terra usando um guindaste. De acordo com relatos da mídia local, o peixe media quase 6 metros. Notavelmente, o peixe-remo carrega um significado no folclore japonês, onde é considerado um mau presságio. Número 44. Esta foto de uma cobra de 2 cabeças circulando online foi capturada quando um cara encontrou a criatura bizarra em uma lagoa lamacenta. Levando-o consigo, ele descobriu que era uma cobra-boa de areia, uma espécie que dizem ter 2 faces, uma em cada extremidade do corpo. O cara mostrou como a cobra era igualmente capaz de controlar ambos os lados do corpo. Encontradas principalmente no continente asiático, essas cobras de aparência estranha gostam de viver em lugares secos e rochosos. Já que você chegou até aqui, quero te convidar a acompanhar agora 15 das descobertas mais estranhas feitas durante a pesca. Número 15. Uma carona gratuita para as preguiças. As preguiças são famosas por serem os animais mais relaxados das florestas equatoriais, mestres do estilo de vida sem pressa. Seu repouso nas árvores é interrompido apenas pelo ocasional esticar em busca de folhas frescas, parecendo totalmente desvinculadas dos predadores que podem estar à espreita abaixo. Com velocidades máximas mal ultrapassando 3 km por hora, mesmo quando motivadas, as preguiças 3 dedos dominaram a sobrevivência através da camuflagem, em vez da rapidez. Seu método envolve contar com a imobilidade e a folhagem natural ao seu redor, ocultando habilmente sua forma lenta dos gostos de águias arpia ou felinos da selva. No entanto, em meio a essa reputação de vida tranquila, um evento recente em um lago brasileiro desafiou a essência dos estereótipos de preguiça. Ana Lope, em uma expedição de pesca de rotina com seus irmãos, deparou-se com uma cena que desafiava a norma. Uma preguiça, não em uma árvore, mas elegantemente nadando pela água. Se as preguiças são famosas por suas jornadas lentas em árvores, esta preguiça havia escolhido uma rota aquática direta para a margem oposta, surpreendendo até mesmo os observadores experientes. A decisão não convencional da preguiça chamou a atenção de Pete, levando ele e seus irmãos a se aproximarem para uma olhada mais de perto. Para espanto deles, a criatura aparentemente relaxada mostrou ser uma nadadora habilidosa, navegando na água com uma graça inesperada. Apesar das habilidades aquáticas inatas da preguiça, Pete e seus irmãos, talvez impulsionados por um sentimento de camaradagem com a criatura, decidiram oferecer uma mão amiga, ou, neste caso, um barco de ajuda. O encontro emocionante foi capturado em vídeo, revelando a satisfação da preguiça ao aceitar uma carona inesperada para acelerar sua jornada. Ao chegar à margem, a preguiça continuou sua caminhada tranquila, o tempo necessário para sua jornada consideravelmente encurtado pelo atalho aquático. Número 14. Uma surpresa inesperada para 2 pescadores recreativos que estavam navegando a 30 milhas da costa da Carolina do Sul. Ao avistarem um amontoado de detritos à deriva, eles imaginaram que estavam prestes a encontrar um grande número de peixes famintos nas proximidades. No entanto, esses pescadores não tinham ideia do que realmente estava nas redes e ficaram chocados com a surpresa que tiveram. O que eles pegaram era muito mais valioso do que peixes, mas também perigosamente ilegal. Mais de $1 milhão em tijolos de cocaína flutuando na superfície do mar. Os 2 pescadores prontamente conduziram seu pequeno barco em direção aos objetos flutuantes que avistaram nas águas próximas a Charleston. Tinham a esperança de que esse lixo flutuante atraísse os saborosos mahi-mahi que tinham visto saltando nas proximidades. No entanto, ao alcançar os destroços, eles se depararam com dezenas de pacotes firmemente envoltos, parecendo tijolos de construção, com mais de 64 quilômetros cada. Eles içaram um deles a bordo e, ao rasgar o embrulho, revelaram uma substância branca em pó. Certamente não era comida de peixe nem material de construção. Tendo ouvido histórias costeiras sobre fardos aparecendo quando contrabandistas descartam carga ilícita durante perseguições da guarda costeira, ambos os pescadores perceberam que este enorme carregamento de narcóticos, com valor estimado em até $1 milhão, precisava ser relatado. Apesar da fantasia de riquezas fáceis, depois de assegurarem os tijolos ilícitos em sua cabine, eles encerraram rapidamente sua pescaria para entrar em contato com agentes federais no porto mais próximo. Como o contrabando não tocou o solo americano diretamente, os sortudos pescadores não tiveram direito à parte da bonança.
além de congratulações pelo protocolo adequado com destroços ilegalmente encobertos. No entanto, as restrições do achado não conseguiram diminuir a empolgação de terem tropeçado em uma riqueza flutuante, quase melhor do que suas esperanças ambiciosas de pesca para o dia. A oportunidade alimentou histórias emocionantes que os dois com certeza contam com frequência, pois enquanto a pesca esportiva costeira promete grande riqueza, às vezes o oceano oferece presentes ainda mais valiosos, flutuando entre os destroços, para pescadores sortudos o suficiente para detectar oportunidades lucrativas sob as ondas. Número 13. O polvo ladrão de caranguejos. Configurar armadilhas para caranguejos é um processo paciente, colocando linhas nos lugares certos, fervendo iscas de forte odor e, em seguida, puxando as gaiolas com a expectativa de uma boa captura de caranguejos vivos. Infelizmente, um pescador na Baía de Chesapeake encontrou conchas vazias flutuando na água, em vez de encontrar cargas pesadas de caranguejos em suas linhas. O vídeo mostra a astúcia de um polvo do Pacífico, enquanto ele habilmente se apodera do saque do Dia dos Pescadores desprevenidos. Os caranguejos, inicialmente atraídos para a armadilha, caem vítimas de um grande assalto orquestrado por esse gigante inteligente. Esta criatura não é um polvo comum. Ela pertence à maior espécie de polvo do mundo, com o recordista pesando incríveis 272 quilos e estendendo impressionantes 9 metros de comprimento. Além de sua pura enormidade física, esses polvos gigantes do Pacífico exibem um notável nível de inteligência. Estudos revelam suas habilidades cognitivas, com um indivíduo audacioso demonstrando a capacidade de manipular seu ambiente em um experimento controlado. Um polvo gigante do Pacífico dominou com sucesso a arte de abrir um pote selado, exibindo habilidades de resolução de problemas que rivalizam com alguns mamíferos. Dado tal acumen, não é surpresa que esse mestre dos polvos tenha infiltrado com facilidade a armadilha dos pescadores, deixando-os perplexos ao levantarem gaiolas vazias das profundezas. Agora, os pescadores têm um novo desafio. A facilidade com que os polvos dominaram a arte de roubar das armadilhas exige uma resposta criativa dos competidores humanos. Número 12. Dentes de megalodonte. Apenas o nome megalodonte evoca imagens de um tubarão monstruoso cruzando os mares pré-históricos, fazendo os grandes tubarões brancos modernos parecerem pequenos em comparação com mais de 15 metros de comprimento. Embora o megalodonte tenha se extinguido milhões de anos atrás, expedições de mergulho ocasionalmente desenterram seus dentes fossilizados, enormes artefatos praticamente transbordando com um encanto primal. Recentemente, algumas descobertas de dentes de megalodonte excepcionalmente jovens despertaram um debate. Será que o megalodonte ainda poderia estar se escondendo nas profundezas do oceano? Ou esses dentes são simplesmente vestígios de um tubarão há muito tempo extinto? Nenhum predador pré-histórico desperta tanta empolgação e especulação entre criptozoologistas como o megalodonte. A data exata da existência do megalodonte é disputada, mas os fósseis o datam de pelo menos 15 milhões de anos atrás. Seus dentes evidenciam seu tamanho, com mais de 7 polegadas de comprimento, maiores e mais espessos do que os dentes de tubarões brancos. O megalodonte provavelmente habitava águas quentes em todo o mundo, alimentando-se de baleias e tartarugas marinhas gigantes. No entanto, cerca de 2,6 milhões de anos atrás, ele desapareceu do registro fóssil. No entanto, os dentes do megalodonte continuam aparecendo, às vezes em lugares inesperados. Em 1875, o HMS Challenger encontrou 2 dentes de carcará no leito do Pacífico Central, a quase 14 mil pés de profundidade, deixando todos perplexos. Surpreendentemente, uma análise de 1959 datou esses dentes em apenas 11 mil anos de idade. Se verdadeiro, isso significaria que o megalodonte sobreviveu a uma extinção anteriormente assumida por mais de 1 milhão de anos. Mas será que a análise está correta? A maioria dos paleontologistas acredita que não, argumentando que os dentes provavelmente datam do período de extinção aceito do megalodonte, que é de 2 a 3 milhões de anos atrás. Até que apareçam megalodontes vivos ou mais dentes anômalos surjam, sua sobrevivência permanece teórica. No entanto, artefatos de sua era continuarão a intrigar mergulhadores. O megalodonte pode ter desaparecido, mas sua lenda vive em seus dentes fossilizados, que evocam um encanto primal e nos lembram que as profundezas do oceano ainda guardam muitos mistérios a serem descobertos. Número 11. O peixe-remo das profundezas.
Em contos de antigos marinheiros, serpentes do mar e leviatãs se escondiam sob as ondas, ameaçando navios e engolindo marinheiros inteiros. Embora essas bestas lendárias provavelmente existissem apenas na imaginação, o oceano abriga criaturas elusivas que despertam a admiração daqueles sortudos o suficiente para encontrá-las. O peixe-remo é um desses mistérios das profundezas. Uma maravilha alongada com nadadeiras semelhantes a fitas que se ondulam enquanto nadam verticalmente, evocando visões de monstros marinhos dos contos populares, ganhando vida com manchas vermelhas que percorrem o comprimento de seus corpos prateados de mais de 36 pés. Quando os peixes-remo emergem graciosamente das sombras, atingindo comprimentos de mais de 36 pés, eles ostentam o título de maior peixe ósseo ainda vivo hoje. Habitando profundezas oceânicas que variam de 650 a 3.280 pés, essas criaturas elusivas carecem de bexigas natatórias e dependem de movimentos corporais mínimos para conservar energia nas águas pelágicas escuras, onde emboscam peixes menores e plâncton que se aproximam demais. Acredita-se que tenham inspirado antigas histórias de monstros marinhos e avistamentos modernos ainda evocam intriga mística, já que os peixes-remo ocasionalmente encalham na costa ou ficam presos em redes, oferecendo oportunidades fugazes de vislumbrar sua existência obscura. Tradicionalmente conhecidos como Ryugu no Tsukai, em japonês, traduzindo poeticamente como mensageiros do palácio dos deuses do mar, esses peixes estão envoltos em lendas que sugerem que seus encalhes prenunciam terremotos submarinos ou tsunamis. Devido às suas moradas oceânicas profundas, o mistério que os envolve aumentou quando pescadores trouxeram 2 exemplares enormes, de 11 a 13 metros de comprimento, na costa de Fukushima, no Japão, em 2011, pouco antes do desastre na forma do devastador tsunami. Os eventos trágicos do desastre de Fukushima resultaram em ampla devastação, com milhares de vidas perdidas, comunidades deslocadas e danos ambientais imensos. Em meio a esse cenário, a presença enigmática do peixe-remo, simbolizando uma conexão sinistra com as profundezas do oceano, acrescenta uma camada assombrada à narrativa desse ano fatídico. Suas aparições infrequentes evocam visões de um arauto elusivo que entrega inesperados presságios inquietantes de muito abaixo da superfície, antes de deslizar silenciosamente de volta para as sombras. Número 10. Rifles de franco-atirador. A pesca magnética tornou-se um hobby para os buscadores de tesouros modernos. Eles lançam um pesado ímã amarrado a uma corda em corpos d'água e depois puxam o que quer que ele atraia para inspeção. Carrinhos de compras, moedas antigas ou descobertas muito mais alarmantes. Como descobriu um avô na Flórida enquanto explorava os canais com seu neto de 11 anos. Alan Duane Smith experimentou o crescente passatempo da pesca magnética, esperando que seu neto aventureiro, mas tranquilo, ficasse envolvido. Escolhendo uma ponte sobre o canal perto de seu local de caminhada, Duane não esperava muito além de algumas tampas de garrafa ou moedas. No entanto, a pesca magnética traz à tona coisas imprevisíveis das profundezas turvas. Apenas 5 minutos depois, Duane e Allen não puxaram trocos ou objetos velhos, mas 2 enormes peças de metal envolvidas em plástico. Eram receptores de rifles de franco-atirador de grau militar, avaliados em $220 mil se vendidos ilegalmente. Como veterano de infantaria treinado no uso de rifles de franco-atirador, Duane reconheceu as letais armas OHK-417. Julgando pela corrosão, ele estimou que elas estiveram submersas por até 1 ano antes da surpreendente descoberta. Duane entregou o perturbador contrabando com zelo à polícia de Miami para continuar a misteriosa investigação. As armas possivelmente foram descartadas por criminosos em fuga ou como resultado de um trágico acidente de barco. Embora a estranha descoberta de pesca tenha encerrado precocemente a saída em família, pelo menos o objetivo de Duane de envolver seu curioso neto na pesca magnética definitivamente funcionou. No entanto, a aventura provou ser muito mais surpreendente do que o esperado. Número 9. Parte do corpo. Um charter de pesca recreativa ao largo de Tampa, na Flórida, teve uma reviravolta macabra quando um pescador fez uma descoberta alarmante enquanto pescava. Jerry Masterson se juntou a alguns amigos pescadores veteranos para uma pescaria esportiva em alto mar, na esperança de pegar espécimes cobiçados como o dourado, garoupas ou atum de nadadeira amarela para se gabar quando voltasse à terra.
Depois de algumas horas sem acontecimentos puxando linhas de isca atrás do barco sem nenhuma mordida, a viagem parecia um fracasso. Mas, de repente, uma vara se dobrou violentamente e Jerry a agarrou para começar a recolher a captura, um enorme atum de nadadeira amarela de 36 quilos. Depois de uma luta animada que quase esgotou sua linha várias vezes, ele finalmente puxou o peixe gigante para dentro do barco, recebendo aplausos de seus amigos. Um atum tão grande teria feito o dia inteiro um sucesso, mas enquanto cortava atrás das guelras para preparar a captura, Jerry notou um odor rançoso vindo de sua barriga, diferente da deterioração normal do atum. Investigando o conteúdo do estômago, ele recuou com repulsa. Lá dentro estavam partes íntimas humanas inconfundíveis. Lutando contra o reflexo de ânsia, ele embrulhou rapidamente os restos em plástico para as autoridades. Quando estiveram dentro do alcance do rádio, ele imediatamente chamou a guarda costeira para relatar e transferir a evidência perturbadora para investigadores forenses em busca de possíveis identidades e causas, caso houvesse envolvimento de crime. Enquanto a captura do atum por si só encerrou um ótimo dia de pesca, a descoberta alarmante prenunciou muito trabalho e entrevistas para Jerry em relação à investigação aberta, rastreando a história trágica por trás da vítima. Mas essas são as aventuras inesperadas que o oceano pode trazer, lembrando-nos de que sua beleza esconde uma escuridão imprevisível, com mistérios espreitando sob superfícies idílicas. Número 8. Criatura alienígena. Na evolução da natureza, continuamente reinventam-se possibilidades por meio de inovações biológicas infinitas. O oceano oferece vislumbres de algumas das maravilhas mais criativas da Terra quando avistamos suas criaturas mais obscuras, que mais se assemelham a formas de vida alienígenas. Se você não está familiarizado com as estrelas do Mar da Cesta, então eis um exemplo perfeito. Um pescador de Singapura encontrou uma delas que instantaneamente evocou visões extraterrestres devido à sua massa emaranhada de tentáculos finos e ondulantes. O que Hamlin Saim pensou ser simplesmente um emaranhado de algas marinhas preso em sua linha durante uma pescaria comum, logo revelou ser algo muito mais estranho. Uma vez retirado das águas ao largo da costa de Singapura para inspeção, à medida que ele afastava a vegetação dourada, surpreendentemente ela começou a se contorcer com vida. Coberta por delicados filamentos ondulantes em número superior a 100, ela parecia inquietantemente algo vindo das profundezas do abismo. No entanto, essa criatura intrigante não era um emaranhado de plantas, mas sim uma estrela do Mar da Cesta, parente distante das estrelas do mar comuns. Essas estrelas do mar são conhecidas por seus delicados braços intricadamente ramificados, que formam uma gaiola flexível, usada para capturar plâncton e peixes pequenos que se aproximam muito nas profundezas de onde ela veio. Existem mais de 2.000 espécies de estrelas frágeis que habitam habitats marinhos rasos e extremamente profundos, com mais de 1.200 espécies vivendo a uma profundidade inferior a quase 1.000 metros. No entanto, apesar de sua abundância em quase todos os ecossistemas marinhos, as estrelas do Mar da Cesta se destacam por sua beleza alienígena, por conta dos ornamentos arranjados em forma de fractais de seus braços, que se estendem como mechas de medusa a partir de 5 discos centrais. Mesmo vistas de perto, é preciso esforço para reconhecer que elas compartilham a mesma árvore evolutiva das comuns estrelas do mar, de 5 pontas. Algumas balançam suavemente com as correntes oceânicas profundas, como lanternas surreais no fundo do mar. No entanto, apesar das aparências, todas as estrelas do mar frágeis são eficientes carnívoras, usando suas bobinas elaboradas e enganosas para emboscar criaturas atraídas por ilusões em suas armadilhas quase invisíveis, até que a cesta se fecha rapidamente. Assim, enquanto esta estrela do Mar da Cesta interrompeu momentaneamente uma pescaria rotineira com seu fascínio extraterrestre, ela proporcionou intriga antes de ser devolvida, onde silenciosamente deriva pelo fundo do mar, tecendo armadilhas delicadamente ramificadas que se assemelham à arte abstrata, ou talvez a alguma forma de vida eldritch das mais profundas recessões de um oceano alienígena em mundos distantes. Número 7. Granada ao vivo. As profundezas turvas de canais e rios abrigam todo tipo de detritos descartados de décadas passadas, como frequentemente descobrem os entusiastas da pesca magnética ao testar a sorte na esperança de resgatar tesouros antigos ou ferramentas. Em vez de apenas latas velhas e parafusos, a maioria das descobertas pode ser humildes restos corroídos. No entanto, ocasionalmente, coisas emergem que deveriam permanecer enterradas.
como dois pescadores magnéticos perceberam quando seus ímãs fisgaram algo mais volátil do que troco ou rodas de carroça. Enquanto exploravam as águas do canal ao redor de Tarleton, Inglaterra, com ímãs, em um dia de outono em 2017, os dois amigos sentiram que sua corda fisgou algo substancial perto da margem. Ao puxá-lo, eles não descobriram antiguidades, mas uma pesada esfera de metal do tamanho de um punho, coberta de sujeira e identificável mesmo através da ferrugem. Uma granada da Primeira Guerra Mundial ainda ativa. Mesmo quando a excitação se transformou em alarme, seu conhecimento de infantaria indicava que este modelo MK1 ainda estava ativo depois de mais de um século debaixo d'água. Percebendo que, se fosse mexida, poderia explodir a qualquer momento, eles imediatamente ligaram para os serviços de emergência para lidar com a relíquia volátil, evacuando boieiros e caminhos próximos. Após isolar a área, as autoridades transportaram a granada cuidadosamente para um campo próximo, onde unidades de eliminação de explosivos do exército a detonaram controladamente. A explosão neutralizou com segurança o explosivo centenário antes que pudesse ameaçar alguém ao longo daquele tranquilo canal. Investigações eventualmente ligaram a granada a antigas fábricas de munição ao longo de canais urbanos que remontam à Primeira Guerra Mundial. Enquanto este encontro com o perigo terminou sem ferimentos, os guardiões do canal preocupam-se que muitas outras granadas não detonadas provavelmente espreitam nas profundezas lamacentas, marcadas pela indústria de guerra. Esses sombrios artefatos de conflitos passados emergem como lembretes sombrios de que, enquanto a pesca magnética proporciona emoção ao desenterrar tesouros de metal, perigos letais também aguardam aqueles que mergulham cegamente na história inquieta do passado. Número 6. O antigo selacanto. Se voltarmos nos gráficos da evolução da Terra por mais de 400 milhões de anos, encontraremos uma verdadeira relíquia viva, o selacanto, um peixe fóssil que ainda habita nossos oceanos. É incrível pensar que essa espécie persiste com características praticamente inalteradas desde a época dos dinossauros. Após um hiato fóssil de 65 milhões de anos, este peixe pré-histórico surpreendentemente ressurgiu nos tempos modernos graças à captura acidental por caçadores de tubarões sul-africanos, que abriram um portal para o passado pré-histórico de nosso planeta. O primeiro selacanto fóssil foi identificado em 1839, dentro de uma formação de carvão, imediatamente notável por anatomias inalteradas ao longo das eras, formando uma das maiores histórias de sucesso da evolução. Seus designs adaptáveis permitiram que prosperassem por 100 milhões de anos ao lado dos primeiros dinossauros, até que o evento de extinção do Cretáceo pôs fim a répteis marinhos maiores. Os paleontologistas assumiram que o selacanto também pereceu então, sem vestígios ao longo dos éons subsequentes. A narrativa aceita foi chocantemente invertida em 1938, quando o capitão Gusen capturou um peixe bizarro, diferente de qualquer outro pescado anteriormente, indicando a capacidade ilimitada da pré-história para surpreender. Correndo para preservar seu espécime intrigante, ele alertou Marjorie Courtney Latimer, uma curadora de museu de East London, que enviou um telegrama ao renomado ictiólogo sul-africano Dr. Joel B. Smith. Isso imediatamente desencadeou uma loucura por peixes fósseis. Após verificar um miraculosamente vivo selacanto, apelidado de Latimeria Chalumnae, em homenagem à sua iniciativa, os museus competiram ferozmente pelos direitos de exibição da sensação zoológica. Espécimes subsequentes ocasionalmente chegaram nas décadas seguintes, à medida que os mergulhos mais profundos acessavam seus habitats preferidos entre 600 e 1.600 metros de profundidade. Sua redescoberta revolucionou as percepções das limitações da história natural e da resiliência de anatomias primordiais, concedendo à humanidade uma perspectiva profunda sobre a atemporalidade por meio de um portal para o nosso passado distante, ainda deslizando graciosamente nos oceanos modernos. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Esse pescador não percebeu que aquilo não eram peixes na rede, e veja a surpresa que ele teve. O pescador mexicano Raul Urado estava procurando por um polvo em Punta Gorda, quando avistou um brilho nas areias giratórias, talvez um lampejo de escamas ou concha. No entanto, ao puxar sua captura, não revelou uma criatura secreta, mas sim joias douradas brilhantes e barras de ouro no valor de milhões, antes usadas pela nobreza asteca, agora devolvidas por túmulos naufragados pelo capricho das ondas e da sorte. Esses artefatos, apelidados de joias do pescador, agora valem milhões.
Isso nos faz questionar que outros tesouros permanecem ocultos nas profundezas não descobertas. Você já pegou algo incrível enquanto pescava nos mares? Deixe-nos saber nos comentários. Número 5. Golfinho de duas cabeças. Nas profundezas expansivas e inexploradas dos oceanos da Terra, repletos de vida aquática diversificada, a ocorrência de gêmeos unidos em golfinhos selvagens havia escapado tanto dos pescadores quanto dos biólogos marinhos, até que um grupo de pescadores holandeses, perplexos, inadvertidamente pescou esse caso sem precedentes nas costas do Mar do Norte. Embora cativados por sua captura notável, a necessidade de uma liberação rápida infelizmente limitou qualquer oportunidade de uma análise mais detalhada deste espécime raro. Buscando cardumes de arenque em dezembro de 2008, pescadores holandeses perto da ilha de Texel, em vez disso, arrastaram um feto de golfinho deformado e bizarro, com duas cabeças fundidas no tronco. O animal angustiado já tinha perecido, provavelmente pouco depois de um difícil parto. Reconhecendo a importância científica, eles o fotografaram cuidadosamente em todas as perspectivas antes de decidir descartá-lo, sem violar as rigorosas leis de conservação. Como não havia uma equipe qualificada acessível no cais para preservar o valioso corpo, os pescadores, com relutância, mandaram-no de volta para as ondas. Embora tenha sido uma descoberta monumental, os especialistas perderam oportunidades para investigar as causas do desenvolvimento por trás de seus 4 olhos e 2 aberturas nasais. Biólogos marinhos de todo o mundo lamentaram as possíveis perdas de insights ao não relatar a descoberta sem precedentes antes de descartá-la para sempre nas profundezas do mar. No entanto, as únicas imagens sobreviveram para finalmente confirmar a geminação unida, se manifestando em circunstâncias extraordinárias nesses inteligentes mamíferos aquáticos. Embora trágico no resultado, a descoberta extraordinária marcou a documentação histórica para os anais da ciência marinha. Ela mostra que a Terra ainda abriga mistérios biológicos pouco explorados pela humanidade. Quais revelações futuras aguardam, presas nas redes de pescadores ou vistas flutuando através das vastas paisagens azuis? Nossos oceanos escondem muito mais do que podemos imaginar, exigindo apenas um momento de sorte para levantar os véus sobre segredos escassamente sonhados, logo abaixo da superfície. Número 4. Susto com o tubarão-martelo. Enquanto os tubarões brancos dominam as manchetes por ataques agressivos, os tubarões-martelo também infligem mordidas desagradáveis com frequência preocupante, graças às suas disposições notoriamente irritáveis. Um nadador na Flórida escapou por pouco de se tornar uma estatística de caça do tubarão-martelo, graças a uma reviravolta de último minuto que afastou o predador supremo. No entanto, o susto ainda destaca o perigo imprevisível da espécie, mesmo em águas rasas e calmas. O vídeo mostra um homem nadando tranquilamente em uma praia tranquila da Flórida. Mas, de repente, das profundezas turvas, emerge uma forma sinistra e ampla, seguindo diretamente em direção ao nadador vulnerável. Em segundos, o contorno se afina na inconfundível silhueta achatada de um tubarão-martelo se aproximando, com os olhos famintos fixos no humano em agonia. No entanto, em vez de pegar a refeição fácil dentro de sua envergadura de 2,4 metros, o tubarão se afasta bruscamente no último instante, deixando a vítima atônita, hiperventilando, mas sem sangue. Embora os tubarões brancos mereçam a reputação notória por sua letalidade, os tubarões-martelo têm estatisticamente a segunda maior taxa de ataques perigosos em humanos desde 1580. Embora menos imediatamente letais que os tubarões brancos, as mordidas dos tubarões-martelo esmagam brutalmente com dentes estreitamente espaçados em mandíbulas alongadas com mais de 1,5 metro em exemplares maiores. Considerando os temperamentos notoriamente curtos e agressivos dos tubarões-martelo, o encontro com eles sempre causa ansiedade em nadadores e mergulhadores. Portanto, enquanto este tubarão que passou acabou poupando sua presa gritante, a incerteza quanto aos tubarões-martelo significa que nunca se deve presumir segurança, mesmo em águas rasas ou condições claras. Seus humores imprevisíveis, juntamente com as mordidas esmagadoras formidáveis, garantem que esses tubarões sempre permaneçam ameaças imprevisíveis para qualquer um que entre nas águas que eles frequentam. Com populações globais superando 1 milhão de indivíduos em todo o mundo, as águas escondem potenciais agressores paranoicos com cabeças achatadas e maliciosas, espreitando das profundezas escuras, avaliando pés e barbatanas em busca de potencial de mordida.
A menos que se prove que eles são dóceis por um encontro próximo e sem incidentes, nunca se deve presumir segurança entre os tubarões-martelo. Número 3. Baleia engole caiaquistas. Normalmente, o caiaque evoca imagens de deslizar tranquilamente pela bela natureza em águas cristalinas, mas as coisas podem ficar assustadoras se uma criatura enorme, como uma baleia jubarte, acidentalmente derrubar o seu pequeno caiaque. Foi exatamente o que aconteceu com 2 remadores na Califórnia. A baleia se inclinou, virou o caiaque e, de repente, eles estavam dentro da sua grande boca. O impressionante incidente ocorreu ao largo da praia de Ayla, onde muitos espectadores assistiram a 2 caiaquistas navegando pacificamente entre suaves ondas de 3 metros. De repente, uma enorme bolha imediatamente precedeu o salto de uma jovem baleia jubarte que emergiu do mar com a boca aberta e se dirigiu diretamente para a minúscula embarcação. Suas longas ranhuras na garganta se esticaram quando o caiaque tombou e então desapareceu entre suas mandíbulas em um só gole rápido. Por alguns segundos terríveis, todos olharam pasmos, certos de que as mulheres haviam se tornado infelizes estatísticas infladas. Mas, surpreendentemente, ambas emergiram perto da cabine do caiaque ainda flutuante, escalando-o com apenas encharcamentos humilhantes. O gigante mamífero as ejetou rapidamente após, de alguma forma, falhar em engolir o pacote volumoso, mostrando uma rara contenção. Incidentes semelhantes já ocorreram no passado, com resultados menos afortunados, quando pessoas ativamente assediaram ou ameaçaram grupos de baleias. No entanto, este parecia ser um erro de direcionamento honesto, dado que as gargantas normalmente pequenas das jubartes filtram apenas anchovas ou krill. Nenhuma das mulheres guardou rancor contra a gigante e ficaram gratas por poder rir de uma experiência literalmente dentro da boca de uma baleia. Número 2. Estranha criatura marinha a 800 metros de profundidade. Pescar a 800 metros abaixo da linha do Círculo Ártico promete capturas saborosas, como o halibute ou o haddock. No entanto, para um navio de pesca norueguês perto da ilha de Andøya, a criatura verdadeiramente bizarra que suas linhas de pesca das profundezas do mar trouxeram deixou a tripulação coçando a cabeça, tentando classificar sua anatomia quase alienígena em espécies conhecidas. Somente mais tarde, os biólogos chocados confirmaram este peixe-pesadelo como um peixe-rato, uma espécie rara que brilha no escuro e que não mudou em 300 milhões de anos. Até os pescadores veteranos ficaram surpresos quando a monstruosidade emergiu na escuridão após uma longa luta contra a imensa pressão, onde normalmente nada em extremos sem luz. O estranho peixe parecia um girino gigante. Os pescadores pelo menos aproveitaram a oportunidade de vingança e o prepararam para o jantar, onde consideraram sua carne supostamente deliciosa. Os peixes-rato normalmente evitam a interferência humana, habitando a mais de 800 metros de profundidade, praticando iscas bioluminescentes e camuflagem para emboscar presas menores. Sua aparência macabra, quando comparada ao familiar bacalhau, fascinou os biólogos, que o confirmaram como uma espécie de peixe-rato raramente capturada em águas tão rasas. Sua captura dramática destaca o quanto de mistério ainda desliza sob as superfícies de nossos oceanos, mal vislumbrado. Quais outros pesadelos ou maravilhas aguardam ainda mais profundamente nas profundezas dos oceanos? À medida que a tecnologia avança, por enquanto, devemos nos maravilhar quando tais espécimes raramente vistos emergem ocasionalmente do passado, fornecendo insights sobre as antigas fronteiras evolutivas da biologia marinha. Número 1. O longo e estranho quimera. Não muitos pescadores ficam calmos ao puxar criaturas estranhas das misteriosas profundezas das águas da Terra. Um pescador em Newfoundland teve uma reação bastante surpreendente quando suas linhas pegaram um peixe peculiar de nariz pontiagudo que parecia uma mistura bizarra de um tubarão, uma arraia e algo de tempos pré-históricos. Esta estranha quimera tinha espinhos venenosos, mas curiosamente só causava pânico parecido com agulhas quando as pessoas tentavam compreender sua anatomia inimaginável. A 600 metros de profundidade nas grandes bancas de Newfoundland, um pescador buscava peixes turbot saborosos quando seu anzol pegou algo pesado. Após minutos de luta contra as pressões imensas, ao alcançar a superfície, ele descobriu um peixe plano de 1,5 metros de comprimento. Parecia algo saído de pesadelos de ficção científica. Olhos sólidos negros saltando acima de um nariz de 12 polegadas, corpo com aparência cartunesca, nadadeira dorsal flácida e espinhos venenosos na cauda.
Sua expressão ridícula zombava dos esforços desesperados para classificar suas origens evolutivas ultrajantes. Quimeras divergiram dos tubarões há 400 milhões de anos, mantendo focinhos primitivos com órgãos de detecção de eletricidade para encontrar presas enterradas, enquanto seus corpos evoluíram para arraias achatadas. Apenas 50 espécies existem em mares profundos, raramente testemunhadas vivas por pesquisadores. Seus espinhos dorsais podem injetar veneno, causando paralisia temporária se forem manuseados. Embora este peixe raro tenha escapado sem ser picado, sua captura destaca como os oceanos contêm fósseis vivos e anatomias alienígenas mal percebidas, exceto por submersíveis remotos que exploram zonas de meia-noite eterna, onde iscas às vezes prendem anomalias que desafiam a ciência. Quais pesadelos deslizam lá embaixo ainda são desconhecidos? Com certeza qualquer captura pode surgir em um anzol aleatório entre a maioria silenciosa da vida dos oceanos, prosperando impressões que desafiam a mente e em uma escuridão interminável, mal vislumbrada pela humanidade acima. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo que está aparecendo em sua tela. Continue aqui em nosso canal. Até já!